Então, usem o estude aí, ó. Tanto a parte, ó, vem aqui no resumos teóricos para ver a teoria, tá? Depois vai em banco de exercícios para fazer exercício. Tem tudo. Fechou? Vamos lá, galera. Eu quero ver com vocês agora a parte teórica, então. Eu vou usar o slide de quando eu dava aula lá em Pernambuco, tá? Então, vamos lá. Ciência da natureza, suas tecnologias, física, força no movimento circular, beleza? Movimento circular pode ser, por exemplo, o que ele está mostrando aí, ó, o movimento, né, do elétron dentro de um átomo, pode ser o cara aí que está girando, né, uma esfera de metal, pode ser fazer a curva numa estrada, né, essa curva também é um movimento circular, tá bom? Toda curva ela tem um raio, tá bom? E aí ele está mostrando aqui como é que funciona para a gente, ó, tá? A gente tem a velocidade, essa velocidade ela é sempre tangente à trajetória, a velocidade ela é tangente à trajetória, tá? Essa é a velocidade tangencial. Depois a gente tem a aceleração, né? Como essa velocidade tá o objeto ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai seguir a curva, certo? Como ele vai seguir a curva, essa velocidade vai acompanhar, ela vai ser sempre tangencial. Então, quando ela estiver aqui, por exemplo, a velocidade vai estar apontando para baixo, quer dizer que ela está mudando de direção. Se ela está mudando de direção, é porque tem uma aceleração que faz com que ela mude de direção. A aceleração que faz com que ela mude de direção é a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ela aponta para o centro da circunferência, o centro da trajetória, tá? E ela faz simplesmente a velocidade mudar de direção. Ela não serve para aumentar a intensidade da velocidade, aumentar o valor da velocidade. Ela serve só para mudar a direção. Agora, quem aumenta o valor da velocidade é essa aceleração aqui que a gente chama de aceleração tangencial. Se ela estiver no mesmo sentido da velocidade, ela vai aumentar essa velocidade. E se ela estiver em sentido contrário, então ela diminui essa velocidade. Então, se ela estiver no mesmo sentido, né, se fosse um movimento circular, essa coisa ia começar a girar cada vez mais rápido. E se fosse, né, em sentido contrário, ela ia começar a diminuir a velocidade. Tá bom? Basicamente é isso. E a gente tem essa aceleração resultante, que eu faço um Pitágoras das duas acelerações. Fechou? Aceleração resultante ao quadrado igual a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado, tá? E a gente tem a força resultante, né? Como eu tenho duas acelerações, eu tenho duas forças resultantes. Uma na direção da aceleração tangencial e outra na direção da aceleração centrípeta, tá? Então, por que que tem essa aceleração centrípeta? Porque tem uma força puxando essa partícula para o centro da circunferência. Por isso que ela mantém a trajetória circular. Tudo bem? A força resultante, da mesma maneira, ela é o Pitágoras da força resultante tangencial e da força resultante centrípeta, tá? Então, força resultante tangencial é responsável pela mudança no módulo do vetor velocidade. Vai aumentar ou diminuir a velocidade. A força resultante centrípeta, ela é responsável pela mudança de direção e sentido do vetor velocidade. É ela que mantém o movimento em curva. Tá bom? Beleza? Vamos para a próxima. Então, situações aqui em que acontecem, pessoal. Beleza? Eu tenho, né, quando uma bolinha está girando, né, presa num fio, num poste, essa situação aqui, ó, pensem que é a mesma coisa que esse cara aqui, ó. Pensa que é a mesma coisa que esse cara aqui está fazendo. Tá vendo? É uma bolinha que está girando em torno de alguma coisa. Fechou? Então, surge nela, né, essa linha que segura ela, né, puxa ela para dentro, para o centro da circunferência. Então, surge aqui uma força centrípeta. A resultante de força que aponta para o centro da circunferência é a força centrípeta. A que aponta para fora, mas na linha do raio, ó, a que aponta para fora chama força centrífuga, né, força centrífuga. Tudo bem? Beleza? O que acontece? Ó, puxa, o poste puxa a pedrinha para dentro, né? Então, nesse fio, eu vou ter força centrípeta. E a bolinha, ela quer escapar, né? Então, seria a força centrífuga, tá bom? O que mantém ela presa é a força centrípeta. A força resultante e o vetor velocidade instantânea formam um ângulo θ, de tal forma que esse θ fique entre 0 e 180 graus. Beleza? Vamos lá, vamos tentar entender essa coisa que ele está falando aí. Ele está falando aqui da velocidade, que a velocidade ela é sempre tangente à aceleração centrípeta, é sempre perpendicular.
a aceleração centrípeta, portanto, a força centrípeta e a velocidade também são perpendiculares, tá bom? Elas formam um ângulo de 90 graus, porque a velocidade é sempre tangencial e a força centrípeta sempre aponta para o centro. Fechou? No movimento circular uniforme, a gente tem força resultante, né, igual a zero. Então, ele está falando que a força resultante vai ser igual à força centrípeta, beleza? Força é igual a massa vezes aceleração. Como a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, minha força centrípeta vai ficar mv quadrado sobre r, beleza? Eu não sei se precisa ir tão fundo assim, não sei como é que a professora passou para vocês. Então, aqui eu tenho a primeira situação. Quando eu tenho aqui um objeto preso a um fio e ele está girando em torno de um ponto, só que esse cara aí está num plano, tá bom? Ele está apoiado numa mesa, por exemplo, beleza? Pensa que eu tenho um disquinho girando em volta de um ponto numa mesa. Ele está em movimento circular, né? Ele está preso por um fio e esse fio, né? A força, né, que o fio exerce na bolinha é a tração. Fechou? E é a única força que aponta para dentro. Então, quer dizer que a tração é igual a resultante centrípeta, ou seja, a tração é igual à força centrípeta, é igual a mv quadrado sobre L. O peso e a normal, pessoal, eles estão em equilíbrio, né? Por quê? Porque a mesa, né, a bolinha faz um peso na mesa, e a mesa responde com a normal na bolinha, beleza? Então, meio que elas se anulam, elas estão em equilíbrio. Agora, quando está girando em forma de cone, o que acontece? Ó, ele vai formar um triângulo retângulo com essas forças aqui, ó, tá? Tração, força resultante centrípeta para dentro e o peso, tá bom? E o peso aqui, ó, ele vai pegar esse peso aqui e trazer para cá. Então, esse triangulinho pequenininho aqui tem o mesmo ângulo desse aqui, ó, θ, o grandão. Eles são semelhantes, tá bom? Então, vai ficar, ó, tração na diagonal, peso para baixo e a força resultante centrípeta para dentro. E o θ. Aí ele fala que a tangente de θ, que é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, é igual a força resultante dividido pelo peso. Então, a força resultante é igual a P vezes a tangente de θ. Essa é a força que aponta para o centro da trajetória, que a gente chama de força centrípeta. Então, essa força vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. Se eu cortar a massa daqui com a massa de lá, eu vou ter que a aceleração centrípeta é igual a g vezes a tangente de θ, sendo g a constante gravitacional, né? Beleza? Era peso vezes tangente de θ e peso virou massa vezes gravidade. Então, a aceleração centrípeta vai ser gravidade vezes a tangente de θ. Mas ainda posso escrever a aceleração centrípeta como sendo v ao quadrado sobre r. Eu posso passar esse r multiplicando para o outro lado e depois tirar a raiz quadrada disso. E aí a minha velocidade linear, a velocidade com que ela gira em torno aqui, né? Com que ela caminha em torno dessa circunferência, é raiz de RG tangente de θ. Fechou? Essa é uma situação. Então, eu tenho uma situação aqui de alguma coisa girando em movimento circular apoiada em uma mesa, em alguma superfície. Depois, né, um movimento aqui em forma de cone, é como se estivesse escrevendo um movimento de cone, né? Só que a bolinha ela faz só um movimento circular. Tudo bem? Depois, aqui, por exemplo, a gente tem um exercício. Vamos fazer esse exercício aqui, para a gente pegar a ideia? Uma pessoa está em uma cadeira presa por um cabo a um poste central vertical a uma altura constante com velocidade constante, né? Então, ela está descrevendo um movimento circular uniforme aqui, tá joia? O ângulo que o cabo faz em relação ao solo é 60 graus. O comprimento do cabo é de 15 metros. E a massa combinada da cadeira e pessoa é 179 kg. Dado gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a tensão no cabo, pessoal? Ó, lembra? Eu vou pegar esse exercício aqui. E a gente vai fazer ele, hein? Não, cara. Não faz isso comigo, não. Que? Que bosta é essa aqui? Que é isso aqui, cara? Não sei, não dá pra ver. Pera aí. Tá dando pra ver aqui? Agora dá. Fechou. Vocês não estavam vendo nada, não? Tava vendo slide? Tava. Sim. Dá pra ver uma partezinha Apareceu só. uma.
Não, mas vocês estavam vendo o slide quando eu estava explicando, Ah, né? sim, Ah, sim. sim. Pelo amor de Deus, hein, galera. E às vezes eu viajo na maionese aqui. Eu deixo o slide meio, sei lá. Vocês avisam quando vocês estiverem vendo nada. Se eu estiver falando, eu estou mostrando alguma coisa, fechou? Tranquilo. Então, o que Vou pegar acontece? uma água ali. Hã? Pegar uma água ali e já volto. Que água, rapaz. Agora é hora da aula. Agora é só quando chover. Chegou a hora do exercício, meu garejo vazou, saiu de fininho. Eu não fazia o exercício. É, malandrão. Quer nada, não. Eu tô escutando ainda, viu? Hã? Tô escutando ainda, não fui pegar água ainda não. Como é que eram as fórmulas lá que a gente estava vendo? Então, a gente tinha o quê? A gente tinha aquele triângulo que ele era assim, ó. Que a gente tinha a força resultante, a gente tinha o peso, θ, e a gente tinha aqui a tração. Beleza? Fechou? Ele quer a Uhum. tração aqui no fio. O que que eu posso dizer que é a tração? Eu posso fazer, sei lá, cosseno de θ é igual a peso, né? É cateto adjacente dividido pela hipotenusa, não é? Então, o cateto Uhum. adjacente aqui é o peso. O cateto oposto é a força resultante. E a hipotenusa aqui é a tração. Então, o cosseno do ângulo θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o peso dividido pela tração, ó. Depois eu posso dizer que a tração é igual ao peso dividido pelo cosseno do ângulo θ. E aí morreu a treta. Fechou? Uhum. Beleza? Agora, como é que eu acho a tração? A tração é igual ao peso, que é massa vezes gravidade, dividido pelo cosseno de θ. Qual que é a massa do bagulho aqui? 179 quilogramas. E a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. O ângulo, pessoal, é o ângulo que fica aqui em cima, ó, que é o ângulo de 60 graus. Então, qual que é o cosseno de 60 graus? 1/2, né? Beleza? Lembrando, ó, seno, cosseno, tangente. Vocês lembram, né? Lembra? Aham, é que eu preciso fazer essa tabela para saber. Então, fechou. Então, vai lá. Aqui é o ângulo de 30 graus, 45 graus 45, 60, né? e 60 graus. Aí vai ser 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 1, todo sobre 2. sobre 2. 2 e raiz em todos ali. Raiz em todos menos no 1, né? Porque raiz de 1 é 1 É. mesmo. Então, só por raiz de 1. E aqui? Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Raiz de 3 vai sobre 3, 1. Raiz de 3. Não é isso? Aqui, É. pessoal, raiz de 3 vai sobre 3, 1. Raiz de 3. Fechou? É o funk do Uhum. gatinho lá. Fique ligado. Então, ó, a minha tração, dividir por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Vai ficar 1.790. Eu conservo a de cima e multiplico pela inversa da de baixo, ó. Então, é a mesma coisa que dividir por 2. Aliás, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, vai ficar 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 3.480 newtons de força. Essa é a tracione. Ou tensão no cabo, né? A famosa tensão no cabo. Agora a letra B, ó. Encontre a velocidade da cadeira. Como é que era a velocidade da cadeira? Ele falava o seguinte, ó. Ele falava o seguinte, que a tangente de θ é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ele falava assim, ó. A tangente de θ é igual a força centrípeta dividido pelo peso. Então quer dizer que essa força centrípeta ela vai ser igual ao peso vezes a tangente de θ. Só que força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Ó. Peso é massa vezes gravidade vezes a tangente de θ. Ali cortava as massas e ficava que a aceleração centrípeta era igual a gravidade vezes a tangente de θ.
E ele escreve a aceleração como sendo velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aceleração é isso, aceleração centrípeta, tá? A aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, ele substituiu aqui, ó. É igual a g vezes a tangente de θ. Então, essa velocidade vai ser igual a r ao quadrado, né? rg tangente de θ. Então, essa velocidade é igual a raiz de rg tangente de θ. Essa é a velocidade. Eu tenho raio? Tem. Tem ou não tem? Não tem. O quê? O raio. O raio aqui eu não tenho, mas tem como calcular. Que essa distância aqui é 15 metros e o raio é o cateto oposto. Daí eu teria que usar seno, ó. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é o meu raio, dividido pela hipotenusa, que vale 15. Então, o raio é igual a 15 vezes o seno de 60 graus. Esse raio vai ser 15 vezes... Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. 15 raiz de 3 sobre 2 metros, né? Ou 7,5 raiz de 3 metros. Deixa assim, beleza? Então, minha velocidade vai ser igual ao raio, que é 7,5 vezes raiz de 3, vezes a gravidade, que é 10, vezes a tangente de 60 graus, né? Então, minha velocidade vai ser igual a 7,5 raiz de 3, vezes 10, vezes a tangente de 60 graus, que é o próprio raiz de 3, né? Beleza? Então, a sua velocidade vai ser igual 7,5 vezes 10, ó, juntos que você pode. 7,5 vezes 10 vai dar 75. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, né? Se eu fizer a raiz de 9, vai dar 3. Então, aqui eu tenho 3 vezes 75, que vai dar 225. E raiz de 225 é 15 metros por segundo. Fechou? Então, essa é a velocidade do bagulho. Beleza? Deu para entender, galera? Eu. Uhum. Só deu vontade de chorar junto, né? Mas deu para entender. Então tá. Vamos voltar para nosso estudo. Vamos lá. Agora considere um carro de massa M descrevendo uma curva horizontal de raio R com velocidade escalar constante V, como indica a figura. Despreze o efeito do ar. Fazendo uma curva, pessoal. É um carro fazendo uma curva numa estrada. Beleza? Tem a normal e o peso que estão se anulando ali. A normal é igual ao peso, mas a gente tem uma força, né, centrípeta, né, puxando esse carro para dentro. Está mudando a direção do carro, né? Você até pode fazer a curva a 100 km por hora, né? Mas você vai sempre mudando a direção, você gira um pouquinho o volante. Então, você está aplicando aquela força, quando você gira o volante, você está apontando a roda um pouquinho para o centro da curva, não tá? Então, você está gerando uma força que está indo para o centro da curva. Essa força é a força centrípeta, beleza? Tranquilo? Aham. Então, na figura, a resultante centrípeta corresponde à força de atrito estático que impede o seu escorregamento lateral. As forças verticais normal e peso estão em equilíbrio, beleza? Então, essa força de atrito, aliás, a força centrípeta é igual à força de atrito que segura o carro na curva. Fechou? Beleza? Sim. Então, ele vai mostrar lá, força resultante centrípeta é igual à força de atrito. Força resultante é massa vezes aceleração. Obviamente, a gente vai usar a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r. E o atrito é μ vezes a normal. Como a normal é igual ao peso, μ vezes massa vezes gravidade. Aí ele corta as massas, né? Passa o raio multiplicando e passa a raiz. Então, essa velocidade é igual a raiz de μ estático vezes a gravidade vezes o raio. Fechou? Exemplo. Jeff Gordon lidera sua corrida. Bacana ele. Galã. E tem que dirigir em uma curva em alta velocidade para não perder tempo. O raio da curva é de 1.000 metros e o coeficiente de atrito estático entre os pneus e pavimento seco é de 0,5. Encontre a velocidade máxima que ele pode ter e ainda fazer a curva. Então, isso aqui, pessoal, é a velocidade máxima que o carro pode ir.
Se o carro passa dessa velocidade, ele supera a força de atrito. E aí, o que acontece? Esse carro começa a escorregar para fora da curva. Então, é por isso que antes das curvas nas estradas, tem ali escrito a velocidade máxima que você pode ir. É a velocidade segura para que o seu carro não escorregue para fora da pista. Tá bom? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui. Vou fazer com vocês. Pulei na piscina, chorei estação, só pra ninguém ter. Caralho, canto bem, hein? Bem no foco da dengue. Beleza, vamos lá. Como é que era a velocidade máxima, pessoal, que a gente poderia ir? Raiz de mi vezes a gravidade vezes o raio. Raiz do mi estático vezes a gravidade vezes o raio. Não é isso aí? Por quê? Porque a força centrípeta é igual a força de atrito. A força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. E a força de atrito é mi vezes a normal. Então, ele pôs a força centrípeta como eu quero velocidade, eu vou trocar a aceleração centrípeta por v ao quadrado sobre L. E vou trocar aqui minha força normal por massa vezes a gravidade. Aí ele simplificou as massas aqui e passou o raio multiplicando. Então vai ficar v ao quadrado igual a mi vezes g vezes r. E depois que v é igual a raiz de mi gr. Fechou? Então essa velocidade vai ser igual a raiz. Aí quem que é o mi aqui? O mi é o coeficiente de atrito. Ó. Esse mi estático aqui vale 0,5. Né? O raio da curva é de 1.000 metros. Né? E a gravidade é sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Fechou? Joga tudo aqui. 0,5 vezes 10 vezes 1.000. Vai dar quanto? 5.000? 5.000. Qual que é a raiz de 5.000, galera? Nunca saberemos. A não ser que eu pegue a calculadora. Vai dar... Vocês podem escrever da seguinte maneira, ó. Os 5.000. Vocês poderiam escrever como sendo 50 vezes 100, tá? Vocês vão fazer assim na hora da prova. Não pode deixar assim, não. Aí depois você vai escrever assim, ó. Aqui 50 é 2 vezes 25 vezes 100. Raiz de 25 você não sabe quanto é? Sei, professor. Raiz de 25 é 5. Então põe ela aqui. Raiz de 100 você não sabe quanto é? Sei, professor. Raiz de 100 é 10. Aí eu vou deixar aqui só o 2 dentro da raiz. Então a minha velocidade vai ser igual a 50 raiz de 2 metros por segundo. Ó. Essa aqui é a resposta que vocês têm que dar. Agora, se quiser transformar em decimal, raiz de 2 é igual a 1,41. Aí você multiplica 50 vezes 1,41. A resposta em decimal daria 70,71 metros por segundo. Beleza? Aham. Tranquilo, galera? Então é assim que a gente faz esse tipo de exercício aqui, fechou? Então, bora. Voltando aqui, então, com a nossa teoria. São casos em que acontece. Ó, agora é um avião. O que esse avião tem, pessoal? O avião, quando ele voa, né, tem uma força que sustenta ele, que empurra esse avião para cima, tá bom? Beleza? Essa força é chamada força de sustentação. Ela parece a atração, né? Ela parece a atração daquele meu movimento em forma de cone, não parece? Em vez de tração aqui, tem quem? Tem força. Aí eu tenho o peso do avião e esse aqui é o ângulo, ó. Agora o ângulo não é mais lá em cima, o ângulo é aqui. Mas esse ângulo aqui continua sendo o mesmo ângulo daqui, ó, tá? E a força resultante apontando para o centro, que ele vai fazer uma curva no ar. Esse avião vai girar, vai fazer um movimento em curva aqui, ó. Ele vai ficar girando em círculo. Tudo bem? Então parece do pêndulo cônico, né? Só que aqui, em vez de ter tração, é força de sustentação. Tá bom? Beleza? São as mesmas fórmulas, então, tá?
Fechou? RG tangente θ. Tá bom? Essa é a velocidade linear do avião. Beleza? Tranquilo? Agora, a gente tem um carro que vai andar em círculo, mas ele está numa estrada em que ela é inclinada, tá? Então, nesse caso aqui, a gente sabia antes que a força que aponta para o centro era igual à força de atrito, né? Quando o carro estava andando numa estrada e a estrada era horizontal. Essa estrada aqui, ela é um plano inclinado. Tudo bem? Beleza? Ela é um plano inclinado. Então, o que que acontece? Ó, o que que a gente tem? Agora, a normal não é mais igual ao peso. A força normal é igual ao peso normal, né? Como isso aqui é um plano inclinado, eu ia ter que achar esse peso normal e o peso tangencial. Tudo bem? Então, a força normal é igual ao peso tangencial. Então, ele pôs aqui, ó, tá? Quais são as forças que estão agindo aqui no carro? A gente tem aqui, né, com relação ao ângulo θ, que a tangente de θ é igual à força resultante centrípeta dividida pelo peso, tá bom? Força resultante centrípeta dividida pelo peso. Fechado? Então, a força resultante centrípeta é igual ao peso vezes a tangente de θ, tá? Ele está falando dessas forças aqui, né? Tranquilo? O ângulo θ aqui, eu vou ter o peso aqui, ó, o peso e a força resultante centrípeta. Olha aqui nessa figura, ó, é o peso para baixo e o resultante centrípeta. Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então aqui embaixo eu tenho a força resultante centrípeta, aqui do ladinho, ó, eu transporto para cá o peso. Fechou? Então por isso que fica a força resultante centrípeta pelo peso. Vamos lá. Segue aí. A velocidade também vai ser RG tangente de θ. Beleza? É a mesma velocidade máxima que eu tinha lá no outro. Fechou? Tranquilo? Mas a força resultante centrípeta ela é diferente. É só a velocidade máxima que é igual aqui, tá? Rotor, pessoal. Quando eu estou no rotor, o que que acontece, né? Eu fico pressionado contra a parede desse rotor, não é? Rotor é um espaço cilíndrico oco que pode rodar em torno de um eixo vertical central. Uma pessoa entra no rotor, fecha a porta e fica em pé contra a parede em repouso. O cilindro começa a rodar até atingir uma certa velocidade. Quando o chão se abre abaixo da pessoa, ela vê um poço profundo, mas a pessoa não cai, permanecendo presa à parede do rotor. Qual é a velocidade mínima necessária para que ela impeça essa queda, né? Para que impeça essa queda. Então essa força, ele está falando que tem que ser tem que ser igual à força de atrito, né? Eu tenho que ver a força de atrito aqui da pessoa com o rotor, para que ela não escorregue, tudo bem? Ela tem que estar presa ali. Fechou? Para que a pessoa não escorregue, ela tem que ter uma força de atrito que segure ela. O peso dela está para baixo, a força de atrito está para cima, tudo bem? Então, por isso que ele está falando que a força de atrito é igual ao peso, que massa vezes gravidade é igual ao μ estático vezes a normal, beleza? E essa normal aqui não é igual ao peso, né? Porque ele não está apoiado no rotor com o peso dele, né? Tem uma força que está grudando ele no rotor, mas não é o peso dele. O peso dele quer que ele caia, e não que ele grude no rotor, tá? Então, por isso que ele não trocou essa normal por massa vezes gravidade. Tudo bem? Então, ele falou, força de atrito é igual a peso, então, como a força de atrito é μ vezes a normal, e o peso é massa vezes gravidade, ele igualou essas duas coisas. Então, a força normal é igual a massa vezes gravidade dividido pelo μ estático, ó, que está multiplicando, passa dividindo. A força resultante centrípeta vai ser igual ao normal, né? Vai ser igual ao normal. A normal aqui, o cara está apoiado no rotor, certo? Ele está fazendo uma força sobre o rotor. Então a normal está para dentro, né? Está voltada para dentro também da circunferência. Então quer dizer que essa força que aponta para dentro é a normal. Ela é igual à força resultante centrípeta. Aí quem que é a resultante centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E quem que é a normal? Massa vezes gravidade dividido pelo μ estático. Corta as massas. Aí ele vai continuar aqui, ó, que a velocidade é igual, ó, ele passa esse R multiplicando lá em cima, RG dividido pelo μ estático. Raiz disso, porque a velocidade está ao quadrado, né? Corta a massa e troca o raio pela massa, ó. Passa o raio multiplicando lá. Tá bom?
Essa é a velocidade mínima que a pessoa tem que ter para ficar presa no rotor, senão ela escorrega e cai. E aí, como é um poço profundo, ela vai cair lá embaixo, quebrar a perna, quebrar uma costela e vai ter que ir pro hospital chamar o SAMU. Então a gente não quer que isso aconteça, certo? Ou vocês querem? Nem seus psicopata louco. É, Não, né? Então tá bom. Considere um corpo de massa m suspenso por um giro ideal, oscilando no plano vertical sobre a ação da gravidade e livre dos efeitos do ar, tá? Aqui é um pêndulo, né? O pêndulo ele escreve uma parte de um movimento circular, tudo bem? Ele não é um movimento circular inteiro, mas ele descreve uma parte de um movimento circular. Que força que a gente tem agindo nessa massa aqui? A gente tem o peso para baixo e tem a tração para cima. Minha força resultante centrípeta, ela sempre aponta para o centro. Então, essa resultante vai ser tração menos o peso. Essa força resultante, ela é tração menos o peso. A tração tem que ganhar, né? Porque se o peso ganhasse, essa massa ia sair, ia romper a corda, né? E ela ia sair voando por aí, tudo bem? Então, por isso que minha força resultante é igual a tração menos o peso. A tração tem que ganhar do peso. O que é a força resultante centrípeta? mv² sobre r igual a t menos mg, que o peso é massa vezes gravidade. Fechou? Então, minha tração na corda é igual ao peso mais a força centrípeta. Beleza? Agora, olha só as situações. Quando eu tenho um carro no fundo, né, numa depressão, e quando eu tenho o carro numa lombada, tá bom? São duas maneiras diferentes de ver o que é que está acontecendo, tá? Beleza? Quando eu tenho um carro aqui, pessoal, nesse ponto, tá? Eu tenho o peso para baixo, a normal para cima. Só que a minha força centrípeta, ela vai estar apontada para dentro, tá? Ela vai estar apontada para dentro. Por quê, ó? Aqui é um movimento circular. O centro está aqui. A minha força centrípeta aponta para cima, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que minha força centrípeta, ela vai ser igual a normal, ao peso menos a normal, não é? A normal menos o peso. A normal menos o peso. Fechou? A minha força centrípeta, a resultante centrípeta, é a normal menos o peso. A que ganha é a que está apontando para dentro. Então, a normal ganha do peso aqui. Quando você está descendo aqui, quando você está descendo numa lombada, você não sente uma força que te empurra para baixo? Beleza? Não é como se você estivesse ficando mais pesado? Essa sensação é relacionada à força normal. Tudo bem? Beleza? Agora, quando você está numa lombadinha, você dá até né? Dá até um friozinho na barriga assim. Ui! Não é? Você dá aquela rampada assim. O que parece? Que o seu corpo está mais leve, não é verdade? Fechou? Então uhum. aqui parece que você está mais pesado. A normal ganha do peso. Aqui parece que você está mais leve. Então o peso ganharia do normal. O peso que está apontado para baixo, na direção do centro, ganha do normal. Então aqui vai ficar normal menos o peso igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Beleza? Então a minha força normal é igual ao peso mais a aceleração centrípeta. Beleza? Essa aqui é na depressão. Fechou? Quem ganha é quem está apontado para dentro, ó. É normal nessa situação. Na outra situação, aí quem ganha é o peso, né? Beleza? Na outra situação, quem ganha seria o peso. Beleza? Aí é o peso menos a normal. Fechou? Ó, aqui quem está apontando para dentro, ó, é a normal. A normal que está para dentro. O peso é sempre para baixo. Então a normal que tá apontando para dentro, ó, para cima. Ela está na direção do centro. Então é ela que ganha, ó. É normal menos o peso. Aqui não. Aqui é o peso que está aqui, ó. O peso que está apontando para o centro, ó. Peso para baixo. Então o peso que ganha é do normal. Aqui vai ser o peso menos o normal. Tudo bem? Deu para entender essa ideia aí? Deu. Então fechou. Aqui vai ser a mesma coisa, galera, tá? No globo da morte funciona da seguinte maneira. Aqui o peso está apontando para baixo. Então a força centrípeta ela é igual à força normal. Na situação 4 e na situação 2, a força centrípeta ela é igual à força normal. Tudo bem? E essa normal não é causada pelo peso, tá?
Agora, nas situações 1 e 3, é diferente, né? Beleza? Eu tenho peso para baixo e eu tenho a força normal para cima. Essa normal para cima ganha do peso. Então, vai ser normal menos o peso. Agora, na situação 3, tanto a normal quanto o peso vão estar apontando para baixo. Então, a força centrípeta vai ser igual à soma dessas duas. Aqui é a diferença de quem aponta para dentro menos quem aponta para fora. Tá vendo? É sempre a diferença em quem aponta para dentro menos quem aponta para fora. Fechou? Então, na situação 1, vamos lá. Na situação 1, que é essa aqui, quem aponta para dentro é a normal. Então, vai ser normal menos o peso. Na situação 3, as duas apontam para dentro. Então, é normal mais o peso. Tá bom? Aí as que apontam para dentro, se são as duas apontando para dentro, eu vou somar essas duas. É igual a resultante centrípeta. É igual a força que aponta para o centro. Tá bom? É isso, galera. Não tem muito BO, não. Quando que eu vou ter a velocidade mínima? Ó, isso aqui, ó. Qual que é a velocidade mínima para o cara chegar até lá em cima? Que ele não pode sair daqui com qualquer velocidade, né? Se ele for, às vezes, com uma velocidade pequena, ele consegue subir só um pouquinho e acaba voltando. Se ele for uma velocidade maior, ele sobe mais e volta. Se ele for uma velocidade maior, ele sobe mais e volta. Qual que é a velocidade mínima que ele tem que ter para poder chegar aqui em cima? A ideia, pessoal, que a velocidade mínima com que ele vai passar por aqui, ele vai passar por aqui quase sem tocar aqui, né? Tocando bem de levinho aqui, né? Essa parte de cima do meu globo da morte, tá? Como a força da moto sobre o globo da morte é nula, tá? Pensa aqui que ele vai passar aqui só sem tocar quase, ó, quase descolando, beleza? Quase descolando. Ele vai passar aqui sem fazer força sobre o globo da morte. Então, como a força da moto sobre o globo seria zero, então a normal também vai ser zero. Então, eu tenho que ter uma velocidade mínima para que a minha normal seja zero, tá? É a iminência da perda de contato, beleza? Mas aí, como ele tem uma velocidade para frente, ele acaba continuando e completa, né? Ele não vai cair e morrer, não. Beleza? Então, vamos lá. Massa vezes gravidade é igual a mi mv quadrado sobre r. Beleza? E aí, por quê? Porque a única resultante que eu tenho para dentro é o peso. A única força que aponta para dentro é o peso. A normal é zero. Então, a força resultante centrípeta é igual ao peso. Então, peso, massa vezes gravidade é igual a força centrípeta mv quadrado sobre r. Aí, essa velocidade vai ser raiz de RG. Raiz de RG. Corta as massas, passa o R multiplicando e tira a raiz quadrada. Fechou? Essa aqui é a ideia. Deu para entender? Deu para entender. Então, Deu. vamos fazer um exercício aqui, ó, que fala sobre isso. Estão animados para fazer o exercício? Não. Sim! Vamos lá. Eu já vou liberar vocês, tá? Só faltam 12 slides, aí a gente já vai terminar. Tô brincando. Não falta disso. Vamos lá. Um motociclista está andando internamente, né, numa faixa vertical, como mostrado. O raio da pista vale 10 metros. Qual é a velocidade mínima da moto para que ele não caia quando ele estiver passando pelo topo do curso, né? Ele vai passar na iminência de descolar. Isso quer dizer que minha força normal é igual aqui, é igual a zero. Então, qual a única força que aponta para o centro? É a força peso. Então, isso significa que a força centrípeta, a força resultante, né, que aponta para o centro, ela é igual ao peso. O que é força centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por raio. Isso aqui é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Simplifica as massas aqui, passa o raio multiplicando. Ó. V ao quadrado igual a RG. Então, essa velocidade vai ser raiz de RG. É isso que a gente viu lá no slide. Então agora é só substituir, né? Eu tenho um raio igual a 10 metros. E eu tenho a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, minha velocidade mínima que eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui de baixo com uma velocidade mínima. 10 vezes 10, velocidade é igual a raiz de 100. Então, sem muita graça, essa velocidade é 10 metros por segundo. Fechou? Nem foi difícil, nem doeu.
ele tem que sair aqui, no mínimo, com uma velocidade de 10 metros por segundo, para que ele consiga completar a volta, tá? 10 metros por segundo. Fechou? Essa é a ideia. Daí ele passa lá em cima, quase descolando. Beleza? Opa. Sem sacanagem, só vou olhar quantos slides tem. Ah, tem mais alguns aqui, mas não tem muitos, não. Bom, acho que o resto é mais exercício mesmo. Agora, ó, seguinte, para nós aqui na Terra, a sensação de ter peso está associada à presença da força normal que recebemos no contato com pisos horizontais, quando a normal é igual ao peso. Já no espaço sideral, podemos evitar a flutuação de astronautas no interior de uma nave espacial, criando uma gravidade aparente. Essa gravidade é simulada pela rotação da nave espacial, que obriga o quê? Que obriga, tá bom? Fica assim, termina por aqui. Obrigado. Tô brincando, vamos continuar. Eu acho que esse aqui, pessoal, eu não vou passar para vocês não, tá? Ele está falando que essa estação espacial ela fica girando em torno de um eixo dela mesma, tá bom? Ele está falando isso. E aí o cara meio que fica preso no chão da nave. É como se ela ficasse girando em torno dela mesma. Aí é como se fosse a ideia do rotor, não é? É como se fosse a ideia do rotor aqui. Fechou? Mas eu não vou levar muito a sério isso aqui não. É isso, galera. O resto aqui é migué e choradeira. Fechou? Tem algum exercício que vocês queiram fazer? Que ficou de dúvida? Ou vocês querem fazer um exercício mais difícil, pelo menos? Um exercício do livro desse negócio aqui? Fazer um último exercício para eu liberar vocês? Não. Pode ser? Vamos fazer um último. Só um último, vai. Eu sou o último, eu juro para vocês. Último exercício. Certo. Professor, eu tenho vida. Eu não mereço isso. Calma. Calma. Vamos terminar. É rapidinho. Toda vez eu falo que é rapidinho e não é. Mas agora vai ser. Vai lá. Vamos embora. Tá dando para ver o livro aí? O livro de vocês... Ah, é o livro do primeiro ano, né? Foi mal. O livro do primeiro ano vai estar na parte de dinâmica, tá bom? Então vai estar aqui, ó, movimento circular, princípios da dinâmica, depois vem força de atrito e agora vem força em trajetórias curvilíneas, 252. Então vamos lá. Vai estar 272, sei lá. Aqui. Então é isso, galera. Tem alguns exercícios aqui que a gente poderia fazer, né? O que vocês acham? Eu acho que sim. Então, qual? Calcule qual deve ser o menor valor da velocidade. Ó. Isso aqui vocês já sabem calcular, acabamos de fazer. Aqui tem de um pêndulo. Pêndulo é difícil aqui? É difícil? Vocês acharam fácil do pêndulo? Meio complicado pra mim. Meio complicado? Querem fazer isso aqui então para terminar? Pode ser. Pode ser? Tirar um instantâneo. Então vamos botar ela aqui, ó. Galera, faz exercício, hein, galera? Então, todas as situações estão ali. Vocês querem que eu mande o site que tem o slide? Qual o nome Uhum. dele? Não precisa. Anotar as fórmulas? Vocês foram anotando? Não, né, seus manos? Nem anotaram. Anotei. Anotou? Então, bora. Uma pedra de 3 newton de peso amarrada a um cordel
de 2,5 metros de comprimento descreve uma circunferência horizontal de 2 metros de raio. Fechou? O cordel fixo em uma das extremidades gera uma superfície cônica. Determine a intensidade da força de tração no fio em newtons. Qual que é a tração no fio em newtons, galera? Então, o peso aqui é de 3 newtons, certo? Eu tenho uma força aqui para baixo, que é a força peso, e ela vale 3 newtons. Ele falou que o raio da circunferência é de 2 metros de raio. Então, o raio aqui, ó, de 2 metros, fechou? E ele falou que o comprimento, ó, ela está amarrada a um cordel com comprimento de 2,5 metros. Então, o comprimento aqui vai ser 2,5 metros. Fechou? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui a tração no fio e tem para dentro aqui a força centrípeta, não é? Então, como é que é o meu triângulo? Meu triângulo é mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho a tração, aqui eu tenho a minha força peso e aqui eu tenho minha força centrípeta, ó, apontando para dentro, um peso aqui, ó, para baixo. Então, um peso aqui para baixo e a minha tração. Fechou? Então, o que a gente vai ter, pessoal, né? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é igual ao ângulo desse triângulo aqui. Eu quero saber a tração, não quero? Então, vamos relacionar com peso, que eu também já sei, ó. Eu sei o peso e quero saber a tração. O ângulo aqui eu consigo tirar? Eu consigo, pessoal, porque eu tenho o seguinte, ó. Ele me falou que o raio vale 2 metros e que o comprimento aqui vale 2,5 metros. Então, tem como achar esse segundo lado aqui? Agora eu estou falando da altura do raio e desse comprimento, né? Tem como achar esse outro cara aqui? Tem, né? Esse cara aqui valeria x. Como é que eu faço? 2,5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Não é isso? Faça um Pitágoras aqui e acha esse comprimento. Pode ser? Uhum. A força centrípeta eu conseguiria achar? Força centrípeta é igual... Ah, não conseguiria achar, não. mv quadrado sobre r. Eu não sei a velocidade dele, né? Eu ainda não sei a velocidade dele. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Poderia relacionar o peso e a tangente se eu soubesse o x. Então, eu faria aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. 25 vezes 25 dá 625. Então, aqui vai ficar 6,25 igual a x ao quadrado mais 4. Então, x ao quadrado igual a 6,25 menos 4. Então, esse x ao quadrado é igual a 2,25. Então, x é igual a raiz de 2,25. Raiz de 225 é 15. Então, a raiz de 2,25 é 1,5 metros. Agora eu consigo o ângulo aqui, ó. Pera aí, galera. Tem gente aqui no meu portão. Só vou... Vai terminando, hein? Isso aqui tá fácil. Vai terminando. Só vou abrir o portão aqui para alguém. Ah, não, foi mal. É no vizinho ali. Então é o seguinte, ó. Eu sei todos os comprimentos. Dá para eu achar, ó, por exemplo, como eu sei o P e a tangente, né? Eu posso fazer. O P aqui está em relação ao ângulo no cateto adjacente. Essa tração aqui, ela é hipotenusa. E a força centrípeta é o cateto oposto. Cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno, ó. Então, o cosseno do ângulo θ é igual a cateto adjacente P, dividido pela hipotenusa, que é a tensão na corda, ou a tração. Então, essa tração é igual ao peso dividido pelo cosseno de θ. Troca essas duas aqui, né? Então, essa tração vai ser igual ao peso, que é 3 newton. E o cosseno de θ? Bom, cosseno a gente sabe que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem que é esse cosseno? Vai ser o cateto adjacente 1,5 dividido pela hipotenusa 2,5. Ó. Então, 1,5 dividido por 2,5. Numa fração equivalente, eu poderia pôr 15 sobre 25. Por quê? Porque eu multipliquei por 10 em cima e embaixo. Depois, dividindo por 5 em cima e embaixo, eu poderia dizer que esse cosseno é 3 quintos. Não poderia? Poderia. Se eu quiser, eu ponho 3 quintos. Então, ó, conserva a primeira. Calma aí.
Aí você conserva a fração de cima, divisão de fração, conserva de cima e multiplica pela inversa de baixo. Então vai ser 3 vezes 5 sobre 3. Cortou aqui, vai dar 5 newton. Então essa é a tração, ó. 5 newtons. A frequência é F de rotação em hertz, né? Uso de gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Cara, frequência de rotação, que droga é essa? Espera aí, pessoal, tem gente aqui. Agora tem mesmo. Eu vou abrir lá o portão. Tenta fazer a frequência, tá? Tenta fazer a frequência, vê se vocês acham. Velocidade é igual a ômega vezes o raio. Velocidade é igual a 2πfr. Tenta fazer por aqui, ó. Vê se vocês conseguem. Vai lá. Vai entrar um movimento circular aí. Fala aí, galera. Voltei. Conseguiram fazer? Como é que era a fórmula da velocidade para o pêndulo? Velocidade era a raiz de RG tangente de θ, não era isso? Essa que era a fórmula da velocidade. Mas velocidade vocês podem pôr como 2πfr. Então, ó, 2πfr igual a raiz de RG tangente de θ. Aí põe que a frequência é igual a raiz de RG tangente de θ dividido por 2πr. Fechou? Então, essa frequência vai ser igual a raiz do raio, que vale 2, vezes a gravidade, que vale 10, vezes a tangente θ, que é a cateto oposto dividido pela cateto adjacente. Então, é 2 dividido por 1,5, tá? A tangente de θ é igual a 2 dividido por 1,5, que é a mesma coisa que 20 dividido por 15. Dividindo por 5 em cima e embaixo é a mesma coisa que 4 sobre 3. Então, vai ficar 4 sobre 3 dividido por 2 vezes π vezes o raio de novo, que é 2. Fechou? Aí, calculando isso aqui, tá dando para entender? Calculando isso aqui, ó, eu vou ter aqui 2 vezes 10... 2 vezes 10 vezes 4 terços, dividido por 2 vezes π vezes 2, né? 4π, né? Vai dar 0,41 Hz, pessoal, tá? Isso aqui tudo dá 0,41 Hz. Fechou? Ficou meio embolado aqui, mas essa é a sequência aqui. Tá? Então, a frequência de rotação em Hz é de 0,41 Hz. Lógico, vocês têm que jogar tudo no sistema, né? O raio em metros, gravidade em metros por segundo ao quadrado, né? Tudo na fórmula bonitinha, beleza? É isso aí? Deu para entender esse exercício aí ou ficou meio estranho? Tá? Ele tem um pouquinho de movimento circular, né? Então a gente tem que lembrar um pouquinho das fórmulas de movimento circular. Beleza? Então tá, galera. Bom final de domingo para vocês. Estudem mais um pouquinho essa parte aqui e é nóis. Fechou? Tá, professor. Então tá, valeu. Fechou. Um abraço para vocês. Meu professor, também. Tá no YouTube os vídeos, hein? Tá no YouTube. Tá. É só procurar meu nome lá, Fernando Franco Serpa, que vocês acham o canal. Tá. Tranquilo. Valeu. Falou. Valeu. Tchau. Valeu, tchau.